Senhores, muito boa tarde a todos. Eu declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e, como há um pedido de sustentação oral, eu dou preferência à chamada deste processo. Inclusive, o advogado já está habilitado na sala de julgamento. Eu chamo, então, o feito de número 3 da ordem da pauta. É o processo número 600.001-55. Este processo é da relatoria do desembargador Washington Luiz Macedo de Amorim. Olativo, senhor Manuel Plácido da Silva Filho, advogados Antônio Joaquim Ribeiro Júnior, Jéssica de Fátima Souza da Silva, Galamba Pinheiro e Yuri Azevedo Herculano. Procurador regional indicado aqui no processo, de forma que eu concedo a palavra ao eminente desembargador Washington Amorim. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador eleitoral, demais desembargadores, eminente advogado. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência a retirada desse processo de pauta e explico. É que o núcleo central do processo se circunscreve à validade ou não de uma resolução deste Tribunal Regional. Muito me impressionou o elucidativo voto lançado pelo eminente desembargador, Dr. Zé Alberto de Freitas, no último processo da manhã, no turno da manhã, onde já, inclusive, me encontro com este voto, de modo que eu, visando a um maior descortino, a uma mais acurada análise, eu peço a Vossa Excelência a retirada do processo de pauta e a sua consequente inclusão para o próximo vindouro, dia 23. Perfeitamente, desembargador. Essa é uma possibilidade expressamente prevista no Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 935 do Código, que diz que o feito pode ficar expressamente adiado para a sessão do dia 23 do mês em curso, para a sessão seguinte. Essa é uma possibilidade que o Código assegura ao relator, de forma que fique absolutamente tranquilo. Fica, então, eu só peço ao secretário, o doutor Cícero, que coloque em ata da sessão que este feito número 3 da ordem da pauta, que eu acabei de chamar, fica expressamente adiado para a sessão seguinte, prevista para o dia 23 do mês fluente, às 10 horas da manhã. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Eu é que agradeço a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, salvo engano, o advogado da parte interessada está presente à sessão e, salvo engano, foi até admitido na sala de reuniões da sessão, a sala virtual. Então, seria interessante, presidente, que o ilustre advogado ficasse desde já intimado e que esse registro fosse igualmente feito na ata. A importância da presença dele e de eu ter feito a declaração de adiamento expresso para o dia 23 do mês fluente, na sessão da manhã, teve o condão exatamente de poder levar ao conhecimento do eminente advogado presente este adiamento, a data em que será realizado o julgamento, de modo que ele fica expressamente cientificado e intimado deste adiamento. O senhor secretário, por favor, tome boa nota da intervenção do eminente procurador Wellington Saraiva, para que na ata de julgamento fique explicitado que o advogado está regularmente intimado do adiamento e da data para o julgamento. Muito obrigado, doutor Wellington. Obrigado, presidente. Então, na sequência, eu chamo o feito de número 1 da ordem da pauta, que é o processo número 601.944-78. Trata-se de embargos de declaração da relatoria do desembargador Washington Luiz Macedo Amorim. Então, na sequência, eu chamo o feito de número 1 em julgamento da ordem da pauta, que é o processo do estadual eleição de 2018, José Roberto Santos de Moura Acioli.
Os advogados são Rodrigo Miguel Casimiro Silva, Ervila Rafaele Batista, Isabela Cordeiro da Silva, dentre outros. Eu concedo, então, a palavra ao desembargador Washington Amorim. Presidente, pela ordem, eu gostaria de me manifestar após o relatório. Pois não, desembargador, doutor Wellington, sem problema. Nada. Senhor presidente, eminente procurador, demais desembargadores, cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelo ex-candidato de nome José Roberto Santos de Moura Acioli. O Ministério Público alega omissão no acordo quanto à condenação do ex-candidato a devolver o valor de R$ 365,03, correspondente ao pagamento de multa indevidamente com recursos do fundo partidário. Já o ex-candidato José Roberto Santos de Moura Acioli aduz o seguinte: que o tribunal não analisou a totalidade das documentações anexadas aos autos, sob o argumento de suposta intempestividade. Porém, referida documentação, por si só, segundo entende o embargante, já sanam os referidos vícios formais descritos, evidenciando, portanto, a omissão do julgamento, no que pese a análise dos documentos anexados à defesa apresentada. 2. Junta aos atos documentação para comprovar e sanar os vícios que culminaram na desaprovação da sua prestação de contas. Porém, estes não foram sequer analisados, sob a justificativa de que estariam intempestivos. O senhor Zé Roberto de Santos de Moura Acioli também foi intimado via de auxiliar eletrônico e manifestou-se dentro do prazo acerca das omissões suscitadas pelo parecer técnico da COES, na oportunidade, juntando tempestivamente aos autos os documentos usáveis para sanar os referidos vícios que ensejaram a desaprovação das contas do defendente. No caso presente, sendo omitida a análise de documentação apresentada em tempo hábil, segundo o embargante, viabiliza a previsão do artigo 272, parágrafo 1º da resolução 23.553 de 2017 do TSE, compreendendo que ocorreu flagrante violação ao princípio do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o relatório, senhor presidente. Então, eu concedo a palavra ao doutor representante do Ministério Público, doutor Wellington Saraiva. Senhor presidente, senhor relator, senhores juízes, demais presentes à reunião e cidadãos e cidadãs que assistem à sessão. Eu quero apenas, presidente, destacar algumas datas e atos processuais que são relevantes para... Sim, senhor presidente, senhor então doutor Wellington Saraiva, me permita a questão de ordem, embora a regra regimental do tribunal... Doutor, desembargador Carlos, peço imensas desculpas. Ouçamos o procurador, depois da fala do procurador, a gente ouve Vossa Excelência. Por favor. Então, pois não, presidente, obrigado. Como eu dizia, eu gostaria apenas de salientar algumas datas de atos processuais para que o tribunal considere alguns fatos relevantes do julgamento desse embargo de declaração. Eu vou citar alguns dos fatos do processo para que Vossas Excelências compreendam a irresignação do ex-candidato, então candidato. No dia 14 de março de 2019, todos os atos que eu mencionarei são do ano de 2019. Então, para economizar tempo, todos eles já ficam mencionados como de 2019. Em 14 de março, houve o relatório preliminar da Comissão de Exame de Contas. Em 24 de março, o prestador de contas teve conhecimento do relatório e fez uma petição pedindo prorrogação do prazo, porque não tinha conseguido reunir os documentos necessários para responder à COES. No dia 26 de março, o então relator, Luiz Júlio, deferiu esse prazo. No dia 2 de abril, adveio o parecer conclusivo 297 de 2019. Em 16 de abril, o prestador de contas apresentou uma prestação de contas retificadora. Isso é importante porque foi já uma primeira vez em que, após haver prestado contas, o prestador veio aos autos e apresentou novos documentos sob a forma de uma prestação de contas retificadora. No dia 23 de abril, ele fez uma outra petição, ainda se referindo ao relatório preliminar,
que já tinha ficado ultrapassado pela sua prestação de contas. No mesmo dia 23 de abril, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer. No dia 29 de outubro, adveio um novo parecer conclusivo em face da declaração retificadora. No dia 30 de outubro, o prestador de contas foi notificado do novo parecer conclusivo, que foi publicado em 5 de novembro. Em 7 de novembro, ele apresentou uma segunda retificadora. O relator determinou em 18 de novembro a remessa dos autos à COES, mas no dia 22 de novembro, 4 dias depois, revogou o despacho anterior por entender que não seria necessário. No dia 25 de novembro, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou sua manifestação anterior pedindo desaprovação de contas. Em 6 de dezembro, o acórdão desse tribunal foi proferido, desaprovando as contas. E advieram agora os embargos de declaração do candidato. Ele alega que não teve oportunidade de que seus documentos apresentados na segunda retificadora fossem examinados. Então, senhores juízes, o que o Ministério Público Eleitoral entende é que os embargos improcedem, porque, como se pôde perceber desse relato, houve diversas intervenções do candidato ao longo do processo, tanto que ele apresentou não uma, mas duas declarações retificadoras, e o que aparentemente ele deseja é transformar o processo num vai-vem infinito entre suas declarações retificadoras e a Comissão de Exame de Contas, o relator e o Ministério Público Eleitoral. Então, tendo havido não uma prestação de contas, mas três, uma original e duas retificadoras, o fato de os documentos dessas prestações terem sido rejeitados no acórdão de 6 de dezembro não caracteriza cerceamento de defesa, nem caracteriza desconsideração das razões do embargante. O que o embargante quer, ao fim e ao cabo, como costuma ocorrer, reexame do acórdão, rediscussão da matéria apreciada no acórdão. Então, por essa razão, o Ministério Público Eleitoral pede não provimento dos embargos de declaração. Quanto aos embargos de declaração do próprio Ministério Público Eleitoral, a questão é muito simples e eu confesso a Vossas Excelências que nem vejo necessidade de salientar aqui na minha manifestação oral. Apenas, ao nosso ver, houve um pequeno esquecimento de uma verba menor das contas irregulares do candidato, então eu acredito que não haverá maior controvérsia. Era o que eu tinha a dizer, agradeço a palavra, senhor presidente. Nós aqui agradecemos a intervenção de Vossa Excelência. Eu peço licença ao desembargador Washington Amorim, que é o relator, para ouvir a questão de ordem que o desembargador Carlos Gil Filho pretende fazer. Eu concedo a palavra ao desembargador Carlos, portanto. Senhor presidente, eu havia levantado uma questão de ordem. Embora a regra regimental não permita sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, a fala do Dr. Wellington Saraiva é sempre muito bem-vinda, sempre contribuindo ao meu convencimento específico, como de fato veio a ocorrer. Era só essa a ponderação que eu tinha a fazer, senhor presidente. Então, nós fizemos bem em ter ouvido o doutor Wellington Saraiva. Com certeza. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Washington Amorim, relator, está com a palavra. Senhor presidente, nobre procurador eleitoral, senhores desembargadores, a matéria é corriqueira desta casa, é uma matéria recorrente. Como já havia dito o relatório, tratam-se de embargos de declaração manejados pelo MPE e pelo ex-candidato. Os declaratórios, a partida, destacam que são cabíveis e se acham tempestivos, havendo regularidade formal deles, os conheço. A Procuradoria Regional suscita a omissão, como já relatado pelo procurador Dr. Wellington, com relação à condenação do valor de R$ 365. No acordo originário, ficou consignado que este valor não ficou expresso, que esse valor seria devidamente corrigido. Houve a intervenção de Vossa Excelência e eu cito aqui, fiz juntar aos autos as notas taquigráficas do julgamento anterior, onde Vossa Excelência destaca que a necessidade da correção do valor
e eu estou dando provimento aos embargos do Ministério Público para, sanando a irregularidade, fazer constar no acórdão embargado da correção que esse valor deve ser devidamente corrigido monetariamente. Com relação aos embargos do ex-candidato, eu apenas acrescento, esclareço que a fala do procurador Wellington, que não houve apenas 2 manifestações, houve 4. Todavia, eu repito aqui, inclusive faço constar do voto, para não ser repetitivo, todos vocês já têm o voto aí que foi disponibilizado, o que eu rejeito os embargos do candidato, porém, não aplico a multa por caráter protelatório, justamente em razão dos motivos que elenquei aqui na sessão da manhã, porque entendo que esta Corte Regional tem uma jurisprudência pacífica, onde todos os operadores do direito estavam sintonizados com esta jurisprudência, que tinha o embargo de declaração nesta moldura rejeitado, porém não era aplicada a multa. Digo ainda mais, havia entendimento desta casa, se permitia que, por ocasião até do dia do julgamento, se juntava um documento novo, o processo voltava para a Secretaria de Controle. Eu adianto que me filio o novo entendimento desta casa, que não é razoável que se esteja tendo retrabalho de forma recorrente ao tribunal, quando os prazos são preclusivos. No entanto, este novo entendimento, que ficou sedimentado nesta Corte, onde eu me filio, devo registrar, e já votei em vários processos neste mesmo sentido, aplicando multa, todavia entendo, com todas as vênias de Vossas Excelências, que a gente deve modular isto, até mesmo para garantir uma uniformidade de tratamento. Imaginamos que dois jurisdicionados interpõem embargos de declaração no mesmo dia e vá para a relatoria diversa. Uma delas tem esse mesmo embargo de declaração, dessa mesma situação, que não são poucos, a gente sabe aqui que não são poucos, a nossa experiência aqui já tem demonstrado, que um deles é julgado antes do novo entendimento da Corte. Houve a rejeição do embargo, todavia não foi aplicada a multa. Outro embargo é julgado após antes do novo entendimento, após o novo entendimento, após 5 de fevereiro. É rejeitado e tem aplicação da multa. Por isso que eu acho importante, não vejo prejuízo, uma vez que os embargos estão rejeitados, da gente modular. Ou seja, até 5 de agosto a interposição se rejeita, em homenagem à jurisprudência que era pacífica na casa, a gente rejeita e não aplica multa. De 5 de fevereiro do próximo passado para o futuro, a gente aplica multa. Então, é nesses termos que voto, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, a sua intervenção, o seu voto. Já conhecemos o entendimento que vem sendo esposado por Vossa Excelência, que é, em síntese apertada, no sentido de desconsiderar a aplicação da norma se tratar de situação anterior a 5 de fevereiro. Se tratar de recurso interposto após a data de 5 de fevereiro, Vossa Excelência admite, então, que nós apliquemos a norma contida no artigo 275, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Agradeço a Vossa Excelência. Eu ponho em discussão o voto do eminente relator, que é no sentido de dar provimento ao recurso de embargos de declaração aviado pelo Ministério Público Eleitoral para determinar a correção do valor de R$ 365,03 e desprover o recurso interposto, os embargos de declaração interpostos pelo senhor José Roberto Santos de Moracioli, todavia sem a aplicação da multa, embora reconheça o caráter manifestamente protelatório. Está em discussão o voto do relator.
Não havendo quem queira discutir, eu vou colher votos, porque há essa questão de eventual divergência com relação à aplicação da multa. Eu ouço o desembargador José Alberto Filho. Senhor presidente, eu concordo quase que integralmente com o voto do desembargador Washington, mas infelizmente não concordo em relação à questão da multa, nem a fixação de uma data da qual a gente deveria aplicar ou não a multa. Se estamos diante de um embargo de declaração que se reconhece que a natureza foi protelatória, é importante fixar a multa. Então, nesses termos, eu acompanho o relator, mas divido no ponto relativo à aplicação da multa, aplicando a multa, sendo a primeira vez, eu acho, protelatória nesse processo. Não tenho notícia de ter tido embargos anteriores já julgados, rejeitados e por serem protelatórios em um salário mínimo. Tá certo, desembargador. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Edilson Nobre Filho, como vota? Desembargador Edilson. Ele está sem som. Senhor presidente, agora acho que foi regularizado, né? Eu vou pedir vênia parcial ao eminente relator para, na parte da multa, acompanhar o voto, a divergência, exclusivamente quanto à questão da multa, aplicando. Eu quero esclarecer que, quando essa matéria foi discutida, pelo menos é o que eu estou me recordando, eu questionei, porque era uma praxe desse tribunal a questão quando era elaborado o relatório final, de ser dado vista à parte. E houve várias questões de ordem em julgamento onde isso se afastou. Então, nos embargos de declaração em que havia essa alegação, que eu penso que não é nesse caso, eu entendia, não que não fosse possível a aplicação da multa, mas que não havia um manifesto caráter protelatório. Até porque havia uma orientação sedimentada do tribunal nesse ponto. Até eu me recordo quando o desembargador presidente perguntou: Vossa Excelência é a favor da aplicação da multa, mas não no caso específico. Então, no caso específico, não. Nesse caso, eu creio que não é essa hipótese, e eu vou pedir vênia ao eminente relator para aplicar o dispositivo, porque acho que o caso mostra que houve, de fato, a procrastinação. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Carlos Moraes. Eu também vou pedir vênia ao desembargador Washington, relator, para acompanhar o voto divergente do desembargador Alberto, no sentido de aplicar a multa. Tendo em vista que eu já tenho esse entendimento de que, sendo protelatórios os embargos, independentemente da questão temporal, e levando em consideração tão somente a questão da protelação, que comumente sempre repetidas vezes o que se busca em embargo de declaração, rediscussão da matéria. Como bem disse o próprio relator, no fundamento do seu voto, e os pressupostos dos embargos não estão presentes, conforme determinam os artigos 275 do Código Eleitoral e o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Sendo assim, se esses pressupostos não estão presentes, a hipótese é de rediscussão meramente para protelar, né, a decisão que foi tomada anteriormente. De maneira que eu peço vênia e acompanho a divergência. Como eu voto? Obrigado, desembargador Carlos. Desembargador Rui Trezena Patu Júnior.
Desembargador, demais pares, eu acompanho também a divergência. Eu acho que o relator reconhece que houve natureza protelatória dos embargos e, no entanto, deixa de aplicar a multa em razão de uma jurisprudência. E aí tentar vincular uma jurisprudência, um entendimento que era anterior, equivocado, do tribunal, num lapso temporal, eu acho que isso não existe. Eu nunca vi essa submissão à jurisprudência de qualquer tribunal, um lapso temporal. Também acho estranho essa prestação de contas, e ela se caracteriza, na verdade, como um processo ping-pong, né? Houve totalmente a violação do devido processo legal. Abriu-se diversas oportunidades ao representado, né? Ele teve várias oportunidades de prestar conta, de retificar, de apresentar documentos, de modo que a sanção da multa se faz necessária, né? Ela tem efeitos didáticos e chega do uso inapropriado dos embargos para se pedir, na verdade, dar força usar os embargos como recurso visando efeitos infringentes. E de forma que eu fico muito tranquilo no sentido de acompanhar a divergência. Data vênia, o entendimento contrário do relator. Obrigado, desembargador Rui. Senhor presidente, pela ordem, apenas a título elucidativo ao desembargador, ao eminente desembargador Rui Patu, eu não estou a reconhecer caráter protelatório em momento algum. Eu apenas estou a dizer que, por isso não reconheço caráter protelatório, que o embargante, na época, assim o fez, com base na iterativa e pacífica jurisprudência desta Corte Regional, que admitia até mesmo, por ocasião da sustentação oral, juntava um documento e o processo voltava para a SCI. Então, não posso reconhecer um caráter protelatório se ele estava alinhado com a jurisprudência desta Corte. Todavia, entendo que não estão, como disse no voto, não estão presentes os pressupostos de embargabilidade. Todavia, reconhecer intuito protelatório eu não reconheço, justamente em razão disso, eminente desembargador, porque ele estava ancorado na jurisprudência desta Corte. E me preocupa também com a questão da uniformidade, que outras jurisdicionados entendem que a situação esta Corte não aplicou multa, então haverá um distingue aí. Para uns se aplica e para outros não se aplica. São esses esclarecimentos, todas as vezes que gostaria de fazer, senhor presidente. Desembargador, a gente sempre agradece muito as lúcidas intervenções de Vossa Excelência, mas habemos legem, desembargador. A gente precisa ter em mente isso. Nós dispomos de uma lei que estava e continua a vigorar, e não me parece razoável supor que nós deixemos de aplicar a lei, porque antes de 5 de fevereiro ela não pode ser aplicada. Só pode ser aplicada a partir de 5 de fevereiro. Eu com toda a preocupação em demonstrar a minha compreensão em torno do desenvolvimento do raciocínio de Vossa Excelência, eu chamo a atenção para isso. O tribunal não está julgando de forma contraditória, absolutamente. O que houve foi uma mudança na composição do tribunal, e a atual composição do tribunal considera vigente o artigo 275, parágrafo 4º do Código Eleitoral. E enquanto vigente o parágrafo 4º do artigo 275, nós, na nossa compreensão, temos o dever de aplicar a lei. Essa é a questão. Respeitando, evidentemente, o entendimento que Vossa Excelência vem sustentando ao longo do tempo. Como voto o desembargador Carlos Gil. Senhor presidente, eu peço vênia a quem pensa diferente, mantenha a coerência com o voto proferido no julgamento da manhã e acompanhe o relator. Muito obrigado, desembargador. Nós tomamos boa nota do posicionamento que Vossa Excelência assumiu no julgamento da manhã
que foi exatamente acompanhando o entendimento sustentado pelo desembargador Washington Amorim. Senhores, então eu posso proclamar o resultado nos seguintes termos. Unanimemente, deu-se provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Eleitoral para, em consequência, determinar que a importância de R$ 365,03 seja devidamente corrigida monetariamente. Também unanimemente foram conhecidos e rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo senhor José Roberto Santos de Moura Accioli, sendo certo que, por maioria, aplicou-se a multa de um salário mínimo por considerar-se o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, votando neste sentido os desembargadores. Eu também voto no mesmo sentido. Os desembargadores José Alberto Filho, Edilson Nobre Filho, Carlos Moraes, Rui Trezena Patu e Frederico Neves, votando contra a imposição da multa, os eminentes desembargadores Washington Amorim, relator, e Carlos Gil Filho, vogal. A proclamado o resultado, senhores. Eu chamo o feito de número 2 da pauta. É o processo número 602.026-12. Também envolve embargos de declaração, também da relatoria do desembargador Washington Amorim. Esses embargos foram aviados contra a acórdão, que julgou prestação de contas de partido político, Partido Social Liberal, Comissão Provisória Estadual, Michel Jean Pinheiro Vanderlei. Quem sabe se é Michel ou se é Maicon? Vamos lá ver. Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda. Os advogados são Vadson de Almeida Paula, Flávio Bruno de Almeida Silva e Eric José Oliveira de Almeida. Eu concedo a palavra ao eminente desembargador Washington Amorim. Senhor presidente, senhor procurador, eminentes desembargadores, por decidir embargos de declaração manejados pelo Partido Social Liberal, onde aponta omissão, erro material no acórdão embargado e pede, ao final, efeito infringente para sanar supostas falhas que o embargante aponta. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência pode proferir os votos, meu amigo. Aclaratórios cabíveis e tempestivos, de modo que os conheço, de início, registro, assistir razão ao embargante no que concerne ao erro material. Por quê? Verifica-se que do acórdão alvo dos embargos, ele teve uma decisão por maioria de votos, ficando vencido na época o eminente desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcante e o meu antecessor, o eminente desembargador à época, doutor Júnior Oliveira. Quando da publicação do acórdão, saiu a conclusão de que o resultado haveria se dado à unanimidade quando foi por maioria. Então, nesse aspecto, eu dou provimento parcial aos embargos. Demais disso, melhor sorte não assista ao embargante. É que pode ser técnico ou a manifestação do Ministério Público não são vinculantes no caso destes autos. Estão na corte albergada no princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, ao examinar as falhas subsistentes expressamente consignadas no voto condutor. E aí cito, de forma resumida, a falta entre o número 4 do relatório, divergência entre a prestação de contas final
e a prestação de contas parcial, no valor de R$15 mil, pode e deve ser considerada para fins de desaprovação, na medida que atinja a confiabilidade das contas, contrariando o artigo 50, parágrafo 6º, da Resolução TSE 23.553/2017. Ao lado disso, tem-se ainda que remanescem indícios de omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 1.634,70, em infringência ao disposto no artigo 51, inciso 1, a linha G, da Resolução TSE 23.553/2017. O item 3 do parecer técnico conclusivo de ID 29.31.561, de modo a ensejar a desaprovação das contas por comprometimento da sua respectiva finalidade. Posto isso, conhece e acolho parcialmente os embargos com respeito no artigo 275 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1022 do CPC, corrigindo o erro material apenas para o fim de que conste no resultado por maioria no acordo. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Voto por maioria porque os desembargadores Gabriel Cavalcante e Júlio Oliveira dissentiram, foi, do relator? Isso, dissentiram. E a conclusão do acordo foi no sentido de haver sido unânime. Muito obrigado, desembargador. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Ponho em discussão o voto do relator e indago se há alguma divergência com relação à conclusão do voto do desembargador Washington Amorim. Estão todos de acordo, senhores? Só uma questão. Talvez o desembargador Washington tenha se equivocado. Aqui consta no voto, o desembargador Washington foi quem disse que houve vencido o desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcante. Isso, Gabriel e o desembargador Júlio Oliveira, não. Foi Gabriel de Oliveira Cavalcante. Foram dois, o desembargador Gabriel e o desembargador Júlio também foi vencido. Ah, tá. Só isso. É apenas para corrigir o acórdão, na parte que diz que o julgamento foi unânime, para substituir a unanimidade para dizer que o julgamento foi por maioria de votos. Por maioria. É porque... Exatamente. Presidente, pela ordem, o registro eu peço perdão, pode ter me escapado, o dispositivo do voto do relator é pelo provimento parcial dos embargos, não é isso? Exato, provimento parcial apenas para corrigir um erro de fato, sem alteração material no núcleo fundamental do acordo. Pois não, obrigado, presidente. Eu que agradeço. Eu posso proclamar o resultado. Unanimemente, deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas e tão somente para explicitar no acórdão que o julgamento foi por maioria e não por unanimidade nos termos do voto do relator. Senhores, o feito de número 4, já que o de número 3 foi adiado para a sessão seguinte, é o processo número 600.103-82. Esse processo é da relatoria do desembargador Carlos Frederico Gonçalves de Moraes. É um processo administrativo, figura aqui no polo ativo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e no polo passivo Petrocard, administradora de crédito limitada. Esse processo deve ser um agravo, né? Não tem aqui não estou vendo aqui na pauta, mas deve ser um agravo contra a decisão da presidência, suponho. Eu concedo a palavra ao desembargador Carlos Moraes. Obrigado, presidentes. Senhores desembargadores, senhor procurador eleitoral, o processo foi catalogado ou classificado como um recurso administrativo interposto por Petrocard, administradora de crédito limitada, contra a decisão proferida pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral, que, face à inexecução do contrato, imputou à empresa recorrente uma multa equivalente a 15%
sobre o valor total estimado do contrato, na espécie, 2.472.372,80. O negócio jurídico em comento foi firmado entre a referida empresa e este tribunal, com o objetivo de prestar serviços de gerenciamento do fornecimento de combustíveis, derivados e lubrificantes, para atender a frota de veículos do tribunal, com vigência no período de 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Constata-se dos autos a solicitação de rescisão amigável formulada pela contratada recorrente, no qual a empresa informa que, a partir do dia 31 de março de 2017, encerraria suas atividades, razão pela qual não poderia mais cumprir o contrato com o tribunal. O seu pleito, no entanto, não foi acolhido, na época, pelo presidente do tribunal, desembargador Antônio Carlos Alves da Silva, que, no entanto, optou por rescindir unilateralmente o contrato em 23 de abril de 2017, a fim de evitar a descontinuidade da prestação do serviço de combustível. Ademais disso, determinou-se a instauração de processo administrativo para apuração da responsabilidade da empresa e eventual aplicação de penalidade. Instrui a decisão do presidente, na época, parecer ofertado pela assessoria da Diretoria-Geral e o memorando da seção de transportes, setor demandante da referida licitação. Todos eles no mesmo sentido da decisão proferida pelo presidente. Instaurado o procedimento administrativo, a empresa apresentou uma defesa prévia. Nova informação da seção de transporte foi acostada aos autos. A assessoria da Diretoria-Geral, conforme parecer, está nos autos, opinou pela aplicação da penalidade de multa indenizatória de até 20% sobre o valor total estimado do contrato, com respaldo na cláusula 13ª, a linha B, bem como no inciso 2º do artigo 87 da Lei 8.666. O desembargador presidente, naquela oportunidade, já então Luiz Carlos de Barros Figueiredo, acolheu o parecer da assessoria e aplicou à empresa uma multa de 15% sobre o valor total estimado do contrato. Então, inconformada, a recorrente agora alega que a aplicação da penalidade não pode subsistir, pois não houve nenhum prejuízo causado ao erário, pois que houve a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações até a efetiva rescisão contratual, ocasionando-se apenas transtornos operacionais e administrativos. Isso ela admite. Segundo, alega também que a aplicação da penalidade prevista na referida lei deve ser levada em consideração a razoabilidade, assinalando, para tanto, que durante a relação contratual de 2 anos, nunca sofreu nenhuma sanção administrativa e que ela recorrente sequer possui penalidades
constantes no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, SICAF. Requer, assim, que o recurso seja conhecido e provido para afastar a sanção aplicada, sendo possível que seja advertida nos termos do artigo 87, parágrafo 1º da Lei 8.666. E, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, aviado aqui no recurso, que a multa aplicada seja diminuída, ou ainda, que incida sobre o saldo contratual e não sobre a integralidade do preço ajustado no contrato. Em novo parecer, pronunciou-se a assessoria da Diretoria-Geral pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão proferida em sua totalidade. Acrescenta ainda que, com supedâneo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o pedido para minoração da multa seria razoável. E diz, contudo, se trata de matéria afeta a dosimetria da pena aplicada, cuja apreciação incumbe exclusivamente ao julgador. Os autos retornaram, então, ao atual presidente, desembargador Frederico Neves, que manteve a decisão anteriormente firmada, determinando ainda que o feito fosse redistribuído para esta vice-presidência para análise deste recurso, conforme se depreende do artigo 20, inciso 3º do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Vereador Carlos Moraes, considerando que a decisão não foi da minha lavra, a decisão do desembargador Antônio Carlos e, posteriormente, do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, mas tendo em vista a circunstância de eu haver rejeitado o juízo de retratação e mantido a decisão que está sendo objeto da impugnação recursal, eu declaro a minha suspeição para participar desse julgamento e peço a Vossa Excelência que Vossa Excelência passe a presidir esse julgamento. Faz favor. Eu averbo a minha suspeição e peço ao secretário que tome boa nota e inclua essa suspeição na ata de julgamento. Faz favor. E Vossa Excelência, então, continua presidindo a sessão. Pois não, senhor presidente. Eu, assumindo a presidência, então, interinamente, e sendo relator do recurso, na qualidade de vice-presidente, passo a proferir o voto. Na hipótese, restou inequívoco o descumprimento contratual, visto que, originalmente, o negócio jurídico teria vigência de 1 de março de 2015 até 31 de dezembro de 2019. No entanto, a empresa recorrente comunicou que, a partir de 31 de março de 2017, não poderia honrar o contrato, por motivo de encerramento das suas operações. Nesse contexto, a administração, em vez de rescindir amigavelmente o negócio jurídico, como pretendia o recorrente, optou por rescindir unilateralmente o negócio jurídico, tendo em vista o descumprimento contratual. Dos autos, constata-se que a contratada e recorrente, ao informar acerca do encerramento das suas atividades, a partir de 31 de março de 2017, não acostou documentos que comprovassem tal fato, nem sinalizou ou manifestou anteriormente interesse em prazo hábil em romper o negócio jurídico em comento.
conforme bem pontuado pela assessoria jurídica. Essa alegação da empresa de que havia encerrado suas atividades não foi nunca comprovada. Essa é a verdade, com documentos nos autos. Pegando assim o tribunal de surpresa com o descumprimento contratual. Nesse sentido, é de ressaltar o memorando número 571 de 2017, ofertado pela Seção de Transportes, no qual se pontuou que a referida rescisão amigável, originariamente pretendida pela recorrente, ocasionaria prejuízo ao TRE-PE. Com as seguintes considerações, aspas, nesta oportunidade, informamos que até o presente momento, a Petrocar, administradora, prestou seus serviços a contento segundo os preceitos contratuais, sem interrupções, ou quaisquer outras ocorrências graves, as quais repercutissem na disponibilidade dos veículos oficiais. No entanto, destacamento que, em momento algum, a contratada sinalizou ou manifestou previamente interesse em romper o contrato, que, por sinal, vige até 31 de dezembro de 2019. De tal modo que recebemos esse pedido de rescisão amigável com muita surpresa e preocupação, pois já explanado antes, é um contrato fundamental para a seção de transporte por razões evidentes por si mesmas. Além disso, salientamos que nos encontramos no ano de intensas atividades ligadas à revisão da biometria ao longo do Estado e em vias de realizar uma eleição suplementar em Ipojuca, marcada para 2 de abril de 2017. Restando que teremos de disponibilizar veículos para essas atividades, sob o risco de comprometer ou até mesmo inviabilizar essas ações. Por tal motivo, este setor de transportes entende inviável a rescisão do contrato amigável. Então, foi ponderado isso pela seção competente e, à vista dessas informações, considerou-se como adequada a conduta da presidência do tribunal em não aceitar a rescisão amigável, pois, notadamente, a solução não se mostrava conveniente para a administração. Com efeito, caso houvesse a respectiva aceitação, na época, restaria de forma clara a violação ao princípio da supremacia do interesse público, indo de encontro ao que preceitua o trecho final do inciso 2º, artigo 79 da Lei 8.666, no tocante à possibilidade de rescisão amigável, tão somente quando haja conveniência para a administração. Ademais, frisa-se que a referida rescisão amigável não poderia ser realizada por enquadrar-se o caso em comento a hipótese de rescisão unilateral por parte da administração. É o que dispõe o artigo 78, que diz: constitui motivo para a rescisão do contrato, inciso 1º, o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. E o artigo 79, inciso 1º, diz: a rescisão do contrato poderá ser, primeiro, determinada por ato unilateral e escrito da administração, de maneira que, em face da regência legal,
ultrapassada a questão, observo que, além da possibilidade de rescisão, a inexecução parcial ou total por parte do contratado gera o direito, na verdade, um poder-dever da administração de sancionamento, conforme prefeitua o artigo 87 da Lei de Regência, que dispõe, aspas, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Inciso 2º, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Dito isso, o instrumento contratual firmado prevê, em sua linha B, da cláusula 13ª, as penalidades. E dentre as penalidades consta, nessa linha B, pela inexecução total ou parcial do contrato, multa de até 20% sobre o valor total estimado deste contrato. É o que consta aqui no instrumento contratual. Observa-se, então, a princípio, que o artigo 87 da Lei de Regência não estabelece critérios claros e objetivos acerca das sanções decorrentes do descumprimento do contrato, sendo exigida do administrador uma gradação dentre aquelas penalidades previstas em seus 4 incisos, que, além da multa, prevê advertência, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração, declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição, além da multa. Optou, então, o administrador do tribunal em aplicar a multa. Sobre o tema, destaca-se que atualmente a doutrina, sem existirem divergências significativas, entende que os princípios aplicáveis aos procedimentos instaurados para a aplicação das sanções administrativas são, dentre outros, os elencados no artigo 2º da Lei 9.784, de 99, quais sejam legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, transparência, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e eficiência. Tendo dessa forma a necessidade de o administrador atentar-se para a gradação e a proporcionalidade do ato, que sanciona o particular, a fim de evitar sanções exageradas e desproporcionais ou em desacordo com a previsão contida no edital ou contrato. Observa-se que, no caso em comento, a administração se valeu dos princípios elencados, utilizando-se de medidas previstas em lei, bem como daquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Dessa forma, entendo que a sanção prevista, inciso 2º do artigo 87 da Lei 8.666, seria a mais adequada dentre as sanções previstas, justamente por apresentar um caráter educacional, que surtiria mais efeitos para o recorrente. Nesse ponto específico, registro que, diante da comunicação de paralisação das atividades da empresa, a aplicação da sanção de advertência, tal como pretendido pelo recorrente, não cumpriria o seu caráter pedagógico, tampouco punitivo,
revelando-se insuficiente. Até porque nunca procurou o tribunal e o fez de surpresa, dizendo que havia encerrado suas atividades. O tribunal não pôde se planejar, o tribunal deixou de fazer suas tarefas, como disse bem a Secretaria de Transporte. Então, nem esse cuidado a recorrente teve. Portanto, ao observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando o que dispõe a cláusula contratual já em referência, a penalidade estabelecida de 20% sobre o valor total estimado do contrato restou atendida perante o cumprimento da legislação. Dessa forma, assegurado o contraditório e o procedimento administrativo próprio, acertada também se revela a aplicação dessa penalidade face à inexecução contratual incontroversa, atendendo-se assim os preceitos legais. A jurisprudência é nesse sentido. Eu trago aqui a colação, né, decisão nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça, que se encaixa no caso. Em resumo, diz a decisão: no caso concreto, a inexecução total do contrato é considerada como incontroversa e decorreu da não observância das obrigações da empresa contratada. A inexecução do contrato administrativo não outorgou outra opção à administração pública, que não a rescisão unilateral e a aplicação de penalidade prevista no contrato inadimplido. Visto isso, entendo por igualmente impertinentes as alegações aludidas pelo recorrente no tocante à não aplicação de sanção frente à sua conduta. Vez que, além dos motivos elencados, destaca-se que o fato de a recorrente ter solicitado a rescisão amigável não a exime da responsabilidade em relação aos transtornos causados pelo rompimento antecipado da avença. Superada a questão da possível aplicação da sanção, cumpre discorrer acerca da gradação. Conforme pontuado, foi aplicado a cláusula 13ª, que é bem específica ao prever que a multa é de 20% sobre o valor total estimado deste contrato. E, atento a esses princípios balizados, entendo que ela foi a sanção acertada. De maneira que diante dessas considerações, e ainda diante da correta decisão prolatada pelo desembargador presidente quanto à impossibilidade da aplicação de multa sobre o saldo contratual não executado pelo recorrente, isso não é possível. Por quê? Nos termos do negócio jurídico, a administração não apresenta discricionariedade sobre a base de cálculo da referida multa, só apresentando a referida prerrogativa com relação à porcentagem, estando expressamente previsto no instrumento contratual. Não há como a empresa contratada alegar surpresa quanto ao inteiro teor da sanção, porque se foi alinhavado e decidido com base nos pareceres que a sanção de 20% prevista no contrato deveria ser a sanção aplicada. De maneira que, com essas considerações, meu voto é no sentido de negar provimento
ao presente recurso administrativo, mantendo a decisão de origem. É como eu voto. E ponho em discussão para que os senhores desembargadores possam se manifestar. Bem, pelo silêncio, não havendo quem queira se manifestar, indago dos senhores desembargadores se estão de acordo em negar provimento ao recurso administrativo. De pleno acordo, desembargador. Perfeito o seu relato. Desembargador Rui. Os demais também, né? Eu acompanho Vossa Excelência, embora no primeiro momento me pareceu uma dúvida quanto à questão da dosimetria, mas acompanho Vossa Excelência. Pois não, desembargador. A empresa só alegou que teria encerrado as atividades, né? E não comprovou, né? Só alegou e nem comprovou. Foi consultando aqui na Receita Federal, ela continua como ativa. Houve o encerramento da empresa. O fato dela não ter comprovado, para mim, foi decisivo nesse ponto. Exato. Como bem anotado por Vossa Excelência, a ação pública vige o princípio da supremacia do interesse da população. De modo que a rescisão amigável apenas seria possível se fosse no interesse da administração, o que não é o caso em julgamento. A rescisão partiu da empresa, da contratante. Ao lado disso, a multa é prevista na Lei 8.666, de 93, e a questão da razoabilidade foi, de igual modo, considerada por Vossa Excelência quando fixou em 15%, de modo que entendo que está irretocável. Acompanhe realmente o voto. Está previsto no contrato com a base de cálculo. O contrato já prevê a multa. Prevê a multa, né? Eu acho que sim. Ele afirmou o contrato, ele tinha conhecimento desse contrato antes de assiná-lo, ou seja, no momento da licitação, porque a minuta do contrato vai com a licitação. Exatamente. Eu só tive a curiosidade de ver que tem a proporcionalidade aí, eu acho que na administração não teria no das penalidades, lá expressamente a possibilidade da multa e o percentual. Exatamente. Previamente. Eu observei. Sabe. E se tratar de um serviço essencial, né? Transporte. Exatamente. Não havia conveniência para se justifica. Tanto é que foi ressaltado, desembargador Rui, pela seção de transportes, né? Que comprometeu, inclusive, ações do tribunal. Exato. De biometria, da eleição de Pojuca. Então, essa especialidade houve, de certa forma. Desembargador Carlos. Eleitoral. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Pois não. Então, com o pronunciamento de todos, eu declaro, então, a unanimidade, desprovido o recurso administrativo, nos termos do voto do relator. E passo a palavra ao eminente presidente, desembargador Frederico. Presidente Carlos Moraes, muito obrigado pela intervenção de Vossa Excelência. E não havendo mais feito, gente, estou agradecendo a participação de todos os desembargadores, do procurador eleitoral, do secretário e de toda a equipe que está por trás das câmeras, vamos dizer assim. Eu declaro encerrada esta sessão e no próximo dia 23 deste mês nós teremos a sessão às 10 horas da manhã. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.